Hoje, em nossa aula de História, nós vamos continuar falando sobre os primeiros habitantes do país, os índios. Vocês vão abrir o livro na página 125 e vão acompanhar a leitura do texto É índio ou não é índio? Certa feita, tomei o metrô rumo à Praça da Sé. Eram meus primeiros dias em São Paulo e eu gostava de andar de metrô e ônibus. Tinha um gosto especial em me mostrar para sentir a reação das pessoas quando me viam passar. Queria poder ter a certeza de que as pessoas me identificavam como índio, a fim de formar minha autoimagem. Nessa ocasião a que me refiro, ouvi o seguinte diálogo entre duas senhoras que me olharam de cima a baixo quando entrei no metrô. Você viu aquele moço? Parece que é índio, disse a senhora A. É, parece, mas eu não tenho tanta certeza assim. Não viu que ele usa calça jeans? Não é possível que ele seja índio usando roupa de branco. Acho que ele não é índio de verdade, disse a senhora B. É, pode ser, mas você viu o cabelo dele? É lisinho, lisinho. Só índio tem cabelo assim, desse jeito. Acho que ele é índio sim, defendeu-me a senhora A. Sei não. Você viu que ele usa relógio? Índio vê a hora olhando para o tempo. O relógio do índio é o sol, a lua, as estrelas. Não é possível que ele seja índio, argumentou a senhora B. Mas ele tem olho puxado, disse a senhora A. E também usa sapatos e camisas, ironizou a senhora B. Mas tem as maçãs do rosto muito salientes. Só os índios têm o rosto desse jeito. Não, ele não nega. Só pode ser índio. E parece dos puros. Não acredito. Não existem mais índios puros, afirmou, cheia de sabedoria, a senhora B. Afinal, como um índio poderia estar andando de metrô? Índio de verdade mora na floresta, carrega arco e flecha, caça, pesca e planta mandioca. Acho que não é índio coisa nenhuma. Você viu o colar que ele está usando? Parece que é de dentes. Será que são dentes de gente? Você não disse que não achava que ele era índio? E agora, parece que você está com medo. De repente, até é. Ouvi dizer que existem índios que comem gente, disse a senhora B. Por via das dúvidas, o que você acha de falarmos com ele? E se ele não gostar? Paciência, ao menos nós teremos informações mais precisas, você não acha? É, acho, mas confesso que não tenho muita coragem de iniciar um diálogo com ele. Você pergunta? Disse a senhora B, que a essa altura já se mostrava um tanto constrangida. Eu pergunto. Eu estava ouvindo a conversa de costas para as duas e de vez em quando ria com vontade. De repente, senti um leve toque de dedos em meu ombro. Virei-me. Infelizmente, elas demoraram a me chamar. Meu ponto de desembarque estava chegando. Olhei para elas, sorri e disse: sim. Esse texto foi escrito por Daniel Munduruku. Ele é um indígena, certo? E escreveu esse texto em 1997, contando o seu dia a dia na cidade. Na sua opinião, por que as mulheres não acreditavam que o rapaz era um indígena? Uma acreditava porque observou os traços físicos do rapaz. A outra não acreditava porque observou que ele não tinha as vestimentas, ou os trajes indígenas. Ele não usava um cocar, ele estava usando calça jeans, ele usava relógio, estava completamente vestido dentro do metrô. Mas o que aconteceu? Por ele não morar em uma aldeia, ele não estar junto ao seu grupo indígena, ele se adaptou à vida na cidade. Então ele deveria andar o quê? Vestido, utilizar o relógio, como a senhora disse, que o relógio dos índios é o sol, a lua, as estrelas, por eles morarem na floresta, tem toda a cultura de caça, de pesca, mas se ele está na cidade, ele vai continuar fazendo isso? Ele adaptou-se àquele ambiente.
Ser indígena hoje em dia não é apenas viver com penacho na cabeça, cantando músicas indígenas, plantando e caçando. A vida dos indígenas mudou bastante desde a colonização até os dias atuais. Então, o primeiro contato com uma cultura diferente que os indígenas tiveram, a gente já viu lá nos outros conteúdos, foi com os portugueses, quando chegaram aqui no nosso território. Né? Já começou a tentativa de modificar ou adaptar a cultura dos indígenas com a chegada deles. A vida dos indígenas teve essa modificação, né? E os indígenas precisaram então ganhar as cidades, as escolas, as universidades, buscando a melhoria de sua tribo, trazendo progresso para a sua comunidade, sem deixar que ela perca a identidade cultural. Então, mesmo que o indígena passe a viver nas cidades, mas a comunidade indígena mantém ainda algumas das suas tradições, algumas das suas raízes. Por exemplo, pode acontecer um tipo na modificação da construção onde o indígena mora. As construções da comunidade indígena nós já vimos, são ocas, né? São construções de palha e madeira, mas os índios podem sim morar em construções de alvenaria como nós moramos, que é uma tradição cultural europeia, o tipo de construção que nós vivemos. Mesmo morando nesse tipo de construção, os índios podem manter sim a sua cultura, parte da sua cultura, estando nesse lugar. Então, esse índio, Daniel, o que é que ele tinha da sua cultura? Mesmo vestido, né, como a moça disse, com as roupas de branco, com a calça jeans, a camiseta, com o relógio, ele ainda utilizava esse colar de dentes, que é uma característica do povo indígena. Indígena é, antes de tudo, brasileiro e tem direitos e deveres como todos nós. Então, vocês veem aí no final da página 127, 4 imagens de indígenas, né? Com os rostos pintados, com cocar, com colares. Na página 128, vem o restante da atividade. Vocês vão, na primeira questão, marcar a frase correta. Os indígenas não devem jamais sair das suas tribos, ou os indígenas têm direitos e deveres como todo o povo brasileiro. Vocês vão marcar a alternativa B, certo? Estão no mesmo território que nós, sendo um povo indígena, né, o primeiro povo a habitar o nosso território, e devem ter os direitos e deveres respeitados como todo o povo brasileiro. Você acha importante que os indígenas busquem seus direitos como cidadão, frequentando escolas, universidades e se qualificando para o mercado de trabalho? Por quê? É necessário que o indígena fique adaptado às mudanças, certo, culturais que o passar do tempo, os fatos, a história vão impondo. Então, os povos indígenas passaram a viver nas cidades e precisam se adaptar à realidade das cidades, onde as pessoas, né, estudam em uma escola, depois vão para a universidade, para ingressar no mercado de trabalho, precisam estar prontos para desempenhar determinado tipo de trabalho, e os indígenas vivendo nas cidades vão se adaptar a isso. Existem também indígenas que ainda vivem nas tribos e que estudam em escolas especificamente indígenas, vão aprender, né, na sua cultura a caça, a pesca, a conviver mais com as características da tribo. Mas aqueles que vivem na cidade precisam se adaptar a isso. Observe essa imagem na questão número 3. O que você acha dela? Vocês veem aí um índio usando o quê? Um telefone. Nas escolas indígenas, as crianças aprendem a língua portuguesa e a língua indígena. Língua portuguesa, a língua que nós falamos. Para que estas não venham a desaparecer. Você concorda com isso? Então, nós, nas nossas escolas, nós aprendemos somente o português e como uma língua estrangeira, né, nós aprendemos o inglês. Nós não temos o ensinamento das línguas indígenas. Mas se for uma escola indígena, o que é que vai acontecer? Eles vão aprender português e vão também continuar estudando a língua indígena. Para quê? Para que a cultura deles e a língua deles não desapareçam. Então, eles
conseguem se comunicar com os dois dialetos, o indígena e com a língua portuguesa. Os indígenas na época da colonização foram obrigados a aprender a língua portuguesa. Você gostaria de aprender uma língua indígena? Na minha opinião, eu acho interessante, né, que nós pudéssemos estudar, conhecer mais a fundo algumas línguas indígenas. Porque, como a gente viu na aula passada, tem nomes, né, que nós usamos no nosso dia a dia, nome de pessoas, de lugares, de animais, que vieram da língua indígena, e a gente pode nem ter essa ideia. Nós pronunciamos, mas não sabemos que esse nome é de herança indígena. Então, se a gente conhecer melhor, se a gente puder estudar, pronunciar, até mesmo manter um diálogo com o dialeto indígena, seria muito interessante. Mas você vai pensar se você gostaria de aprender ou não o dialeto indígena e vai responder na quarta questão. Um cheiro e até a próxima aula.